Na primavera de 1952, um horticultor chamado Charles Hess divulgou resultados de pesquisas que chocaram o setor de viveiros americano. Ele descobriu que um chá básico feito a partir dos galhos de uma árvore comum produzia taxas de sucesso de enraizamento que se igualavam a tudo que a ciência havia criado em laboratório. Não eram necessárias patentes, não eram necessárias fábricas, apenas água e madeira. Em 10 anos, essa descoberta desapareceu silenciosamente. Foi apagada dos textos de horticultura e substituída por produtos que custam $20 a garrafa e expiram em meses. Dizem-nos que a propagação moderna de plantas exige precisão química e conhecimento da indústria para funcionar. Mas e se a receita para o crescimento infinito de plantas já estiver florescendo ao longo de cada margem de rio, acessível a qualquer pessoa, com um pote e uma tesoura de poda? Esta é a técnica suprimida que expandiu florestas por séculos, antes que a horticultura corporativa decidisse que você deveria comprá-la. Usar galhos de salgueiro para iniciar a vida em estacas é mais antigo do que qualquer guia de jardinagem escrito. Jardins de mosteiros medievais em toda a Europa registraram o hábito. Os fazendeiros observaram algo incrível. Estacas situadas perto de salgueirais enraizavam mais rapidamente e com mais robustez do que as colocadas em outros lugares. A própria árvore servia como prova. Se você quebrar um galho de salgueiro e enfiá-lo em solo úmido, ele não apenas sobrevive. Em semanas, ele brota raízes sem nenhuma intervenção necessária. Por volta de 1800, viveiristas na Europa e na América do Norte estavam secretamente utilizando extratos de salgueiro em seus galpões. A técnica apareceu em periódicos de jardinagem vitorianos, compartilhada entre jardineiros de propriedades, e formou a expertise não escrita de vendedores comerciais. Funcionava de forma tão consistente que o mecanismo não foi questionado. As árvores simplesmente sabiam como enraizar e compartilhavam esse poder com as plantas próximas. A explicação científica para o folclore chegou em 1935, no Boyce Thompson Institute, em Nova York. Os pesquisadores Alfred Hitchcock e Percy Zimmerman isolaram uma molécula chamada ácido indol 3-butírico, ou IBA. Quando usada em estacas, ela iniciava o desenvolvimento de raízes com uma consistência impressionante. Essa molécula funciona reprogramando células-tronco, forçando-as a se transformar em células de iniciação radicular. É uma substituição bioquímica que muda todo o caminho de crescimento da planta. Uma patente foi registrada naquele ano e licenciada para Merck & Company. A documentação rotulou o IBA como o agente de enraizamento sintético mais eficaz já encontrado. No entanto, havia uma falha nessa história. O IBA não era totalmente sintético. Ele aparecia naturalmente em grandes quantidades em uma família específica de árvores, os salgueiros. O gênero Salix gerava IBA em pontas jovens de crescimento em níveis muito superiores a qualquer outra planta. As mesmas árvores que enraizavam estacas por eras estavam agora quimicamente provadas ser a fábrica natural de hormônio de enraizamento. Em 1952, Hess analisou o método antigo novamente usando ferramentas modernas. Ele criou o difusato de salgueiro, um extrato aquoso feito por imersão de galhos. Seus experimentos provaram que a água de salgueiro melhorava significativamente o sucesso do enraizamento, particularmente em estacas difíceis como árvores frutíferas e rosas. Esses resultados foram publicados e debatidos em conferências. Por um curto período, foi reconhecida como uma alternativa válida aos produtos comerciais. Então ela desapareceu, não porque falhou, mas porque a indústria que havia patenteado o IBA sintético não podia ganhar dinheiro com uma árvore. Os galhos de salgueiro contêm dois compostos vitais trabalhando juntos. O primeiro é o IBA, a mesma molécula em todo o pó comercial. O segundo é o ácido salicílico, a base da aspirina. Em plantas, o ácido salicílico age como um escudo, ativando o sistema imunológico e retardando a cicatrização de feridas. Quando você faz uma estaca, a planta tenta selar a ferida, bloqueando os hormônios. O ácido salicílico mantém esse caminho aberto por tempo suficiente para o IBA funcionar. Os pós comerciais fornecem IBA, mas não o escudo. A água de salgueiro oferece ambos.
É um sistema biologicamente otimizado, onde o IBA inicia o crescimento e o ácido salicílico previne o apodrecimento. Isso leva a um enraizamento mais rápido e maior sobrevivência. É a mesma bioquímica que sustenta uma indústria multibilionária. A única diferença é a origem. No final da década de 1930, a indústria hortícola enfrentou uma escolha: dizer aos jardineiros para usar a árvore gratuita em qualquer vala ou vender uma versão sintética. Eles escolheram a venda. A Merck detinha as patentes e podia controlar a produção e os preços. Um viveiro que quisesse hormônio de enraizamento tinha que comprá-lo a cada estação, construindo uma assinatura no produto. Por outro lado, a água de salgueiro não podia ser patenteada. Qualquer pessoa perto de um salgueiral podia fazer seu próprio extrato gratuitamente. O investimento inicial era de alguns galhos de salgueiro e o custo contínuo era zero. Para as empresas químicas, isso era uma ameaça existencial. Um método que funcionava sem uma compra não era lucrativo. A solução não era refutar a água de salgueiro, mas torná-la irrelevante. Ao longo das décadas de 1940 e 50, o marketing enquadrou os hormônios sintéticos como modernos e científicos. Marcas como Ormodin apareceram em todos os lugares, enviando uma mensagem sutil. Profissionais usam produtos químicos, enquanto amadores usam galhos. Programas universitários e agentes de extensão pararam de recomendar o método do salgueiro. Na década de 1960, ele foi apagado da literatura principal porque não podia ser vendido. Hoje, o mercado global de hormônios de enraizamento vale 1,2 bilhão de dólares. Jardineiros pagam $20 por pequenas garrafas de pó que expiram rapidamente. O modelo de negócios depende de compras repetidas. Enquanto isso, os salgueiros ainda crescem ao longo das margens dos rios. Uma única árvore podada anualmente pode produzir extrato suficiente para milhares de plantas. A indústria não tem motivos para te lembrar disso. A supressão é invisibilidade estrutural, não censura ativa. É hora de recuperar o que foi perdido. O processo é simples. Comece identificando a árvore. Qualquer espécie do gênero Salix funciona. Procure galhos flexíveis ou amentírios fofos. O segredo é a idade da madeira. Você precisa de energia jovem, brotos da estação atual com casca amarela ou verde. A madeira cinza mais antiga tem muito menos IBA. Corte os brotos em pedaços de 2 centímetros e remova as folhas. Encha um pote até a metade com os pedaços e despeje água fervente sobre eles para quebrar as paredes celulares. Sele o pote e deixe em infusão por 24 horas. A água terá a aparência de chá âmbar claro. Este é o seu hormônio de enraizamento. Coe a madeira e mantenha o líquido na geladeira por até 2 meses. Para usá-lo, mergulhe a base de suas estacas durante a noite em uma pequena quantidade e depois plante como de costume. Funciona em frutas vermelhas, rosas e arbustos. Ele age exatamente como produtos sintéticos, porque é o mesmo produto, apenas colhido com tesoura em vez de feito em laboratório. O desaparecimento da água de salgueiro não foi por malícia, foi por economia. Um produto com receita zero não pode sobreviver em uma indústria construída sobre vendas. Mas a química é honesta. IBA é IBA. A única diferença entre a garrafa e o galho é quem fica com o lucro. Você tem uma escolha: permanecer no ciclo de bilhões de dólares ou ir até o rio e quebrar o ciclo. A indústria existe porque esquecemos o que os salgueiros lembravam, mas as árvores ainda estão esperando. Se esta história mudou a forma como você olha para as plantas em seu quintal, por favor, curta este vídeo e inscreva-se em nosso canal. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar. Faça o chá, plante o futuro. A próxima descoberta será revelada em breve.